Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor, queridos irmãos internautas conectados nesse culto para a glória do Senhor. E nós vamos compartilhar a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 27, versículos 21 ao 24. A mentira dói. Dizem que a verdade dói, né? Dita como verdade, mas a mentira dói muito mais. Nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Gênesis 27, 21 ao 24, nós estaremos usando a revista atualizada de Almeida, que diz: Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és mesmo Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Ele disse: És meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: Eu sou. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por este momento e vamos meditar na tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus, é um prazer estar com vocês mais uma vez. A nossa IAP aqui em Taubaté, nossa promessa em Taubaté. Louvado seja Deus nessa oportunidade de podermos falar da palavra de Deus sobre a mentira dói. Hoje foi um sábado assim, bem daqueles sábado preguiçoso, né? Aquele sábado que você... Diz que na Bíblia tem o sábado, Rafa, deleitoso. Para muitos hoje foi o sábado deitoso, né? Aquele sábado que dava para você ficar no monte, não de oração, mas de edredom enrolado, não é? Mas louvado seja Deus. Estamos aqui, minha esposa pôde me acompanhar hoje, minha filhinha está lá em cima, e meu filho ficou naquele sábado deitoso, né? Aquele sábado deitoso. Mas graças a Deus, irmãos, quero agradecer ao pastor Hilbert e a missionária Cássia também, que estão em missão, né? Estão em missão, trabalhando para a glória do Senhor, e a gente está aqui ajudando naquilo que for possível. É um prazer poder pregar a palavra de Deus. Para a gente sempre é um prazer compartilhar a palavra de Deus, e vamos aprender um pouquinho sobre essa passagem aqui de Gênesis 27, 21 ao 24. Uma passagem interessante, intrigante, porque ela ressalta aqui uma situação de mentira, né? Parece que Jacó se deu bem com Rebeca naquela armação, naquela criação, naquela construção de uma história bem bolada. Rebeca foi bem criativa, sim ou não, irmãos? A mentira foi... Ela criou, ela imaginou ali: vamos fazer um teatro, uma cena, e vamos enganar o seu pai, Isaque. Jacó parece que tinha a mesma personalidade da mãe, o que parece, e as ideias batiam muito bem. Por outro lado, Esaú parece que tinha mais a personalidade do pai, e aí ficou aquela, né? Ela ia favorecer o filho, mais queridinho, e em detrimento do outro. Embora a gente saiba que existisse uma promessa, e essa promessa ela ia se cumprir. Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas a motivação então aqui foi a tal da bênção da primogenitura. Mas que bênção era essa? Que bênção era essa? Bom, aqui, deixa eu ver o que foi que eu escrevi aqui. A bênção da primogenitura era algo muito sério na cultura judaica. Importante na cultura judaica. Ela dava direitos materiais ao filho mais velho, inclusive direitos espirituais. Também a responsabilidade por toda a família após a morte do patriarca. Então era algo muito importante, um peso muito grande para quem fosse abençoado e recebesse a bênção da primogenitura, que era, na prática, o filho mais velho. Na prática, o filho mais velho. Tanto Rebeca
quanto Isaac sabiam da promessa de Deus com relação aos seus filhos. Que o maior serviria ao menor. Ou seja, Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar. Então você vê o tipo da criança que seria Jacó. Nasceu agarrado no calcanhar do irmão e disse: você vai sair, mas eu vou sair também, aqui eu não fico. Você vê que natureza, né? Então puxaram Esaú e Jacó veio agarrado no seu calcanhar. E a promessa de Deus, tanto para Isaac quanto para Rebeca, era que Esaú serviria, no caso, um maior, um mais velho, serviria ao mais novo. Deus inverteu o papel, que naturalmente seria que o mais velho receberia a bênção e o mais novo receberia menos bênção, seria menos responsável por tudo, pela herança do pai e pela responsabilidade da família e também pelas bênçãos espirituais. Então, eles sabiam da promessa, portanto, não precisava Rebeca fazer todo aquele teatro, toda aquela situação para alcançar ou fazer com que o seu esposo abençoasse a Jacó. Não precisava, irmãos. Ou seja, ela não precisava dar um jeitinho, tentar ajudar a Deus. Ela tentou dar um jeito, ela viu que estava chegando o final da vida do seu esposo, talvez ela tivesse pensado, e com boa intenção, eu vou construir, vou mentir, para que meu filho seja abençoado. Às vezes a gente pensa nisso, né? A gente faz alguma coisa errada em nome de Deus, a gente consegue aquilo, a gente consegue aquilo com algo errado, uma mentira, e motivado por uma boa intenção, mas não deixa de ser erro, não deixa de ser mentira. Às vezes dá certo no momento, mas você vai pagar a conta lá na frente. Não tem aquele dizer que a conta chega? E a gente vai mostrar aqui dentro da palavra de Deus que a conta chegou para Jacó. A conta chegou. Chegou, ele pagou a conta, herdou, a bênção se cumpriu, mas com um preço muito maior. Muito maior. Deus não precisava ser assim, não precisava dar um jeitinho. Não precisava Rebeca tentar ajudar Deus. Nós muitas vezes queremos ajudar a Deus, a gente quer mover a mão de Deus ao nosso favor. A gente quer, pegar a mão de Deus, Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa. E mover a mão de Deus dando o nosso jeito, dando nossos meios. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa do seu jeitinho. Deus não precisa dos seus artifícios. Deus é Deus, a sua destra que nos sustenta, a sua mão que nos sustenta, a sua promessa se cumprirá. Querendo você ou não, a promessa dele se cumprirá. Nenhuma palavra sai da boca do Senhor e volta vazia. Ela sai, cumpre-se, ela se cumpre e volta cheia para Deus, porque a palavra do Senhor é viva. Então não precisava Rebeca querer dar um jeitinho, ajudar a Deus, mentindo e etc, para querer viabilizar a bênção do Senhor com medo de que a bênção não se cumprisse. Não precisa, não tenha medo, meu irmão. Se Deus prometeu algo para você, vai se cumprir. Não queira dar jeitinho, não queira ajudar a Deus, não queira mover a mão de Deus. A mão de Deus é viva, é ela que nos move, é ela que nos conduz, é ela que nos sustenta, é ela que diz, na sua palavra em Isaías 40, se nós estivermos prostrados, Ele nos levanta, Ele dá força a quem está sem nenhum vigor. É Ele que nos sustenta. Então creia na promessa do Senhor, creia em nome do Senhor Jesus. Deus não aprovou a mentira de Rebeca e Jacó. Deus não aprovou. Não passe pano nos erros dos personagens bíblicos. Nós temos uma mania de passar pano, de diminuir, de atenuar, de pegar leve com os erros dos personagens bíblicos. Já prestou atenção? Por exemplo, a gente ressalta muitas qualidades de Davi, de Abraão, de Isaac,
do próprio Jacó. Mas se você for estudar a história deles, você vai ver alguns erros terríveis. Por exemplo, esse aqui é um erro, é uma mentira. Só que a gente passa o pano e a gente se foca, a gente mira nos acertos. E Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Só te solto depois que me abençoar. Mas você não olha a vida dele, que ele errou, que ele mentiu. E a gente meio que coloca de lado e foca só nos acertos, como se os personagens bíblicos não tivessem erros. Eles erraram. E a mentira de Jacó foi tão grave quanto a mentira que nós contamos hoje. Só que a gente pensa que Deus aprovou tudo aquilo. Deus não aprovou. Deus permitiu, mas Ele não aprovou. Deus conserta o erro, como Deus tem consertado o erro da humanidade, quando há arrependimento, quando há perdão, quando há humilhação diante do Senhor, o Senhor volta a se revelar. Mas Deus nunca aprovou mentira nenhuma. Às vezes a gente olha na Bíblia que está lá registrado, olha que coisa, será que Deus aprovou? Não, está lá registrado para Deus enquadrar o homem, sabe, naquela esfera, naquele nível de homem, de ser humano. Está lá para mostrar aqui. Nenhum personagem bíblico foi perfeito. É aquilo que Tiago fala em Tiago 5, né, a partir do versículo 17, que ele enquadra todos os homens e coloca todos os seres humanos no seu devido lugar, usando a pessoa de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito, ou seja, algumas vezes falam assim, ele era sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, ele enquadra todos os personagens da humanidade, ele usa a figura de Elias no seu lugar, seres humanos, fracos, vulneráveis, dependentes de Deus, que de si mesmo não pode chegar a lugar nenhum. Hoje nós ouvimos a mensagem pela manhã em João 15, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer. E é esse ponto, irmãos. É esse ponto. Nada podeis fazer. Então Deus não aprovou, não passe pano, não diminua, foi erro sim. Ele errou sim, ele mentiu sim, mas Deus tinha uma promessa. Deus prometeu em seu avô Abraão que daria, que abençoaria. Por causa da promessa de Deus empenhada, afirmada, cunhada, falada, Deus cumpre a sua palavra. Amém? Porque a promessa dele não depende de mim e de você para se cumprir. Ele é Deus, ele é Deus, ele empenha a sua palavra. Meus irmãos, daí nós temos as consequências da mentira de Jacó e de sua mãe. Foram duras. Vejamos, Jacó teve que fugir para não ser morto por Esaú. Ele fugiu. Então, ele pegou suas roupas, colocou lá na sua mala, no seu alforje, no seu burrinho, jogou nas costas, na sua trouxinha, chegou e fugiu da presença de Esaú para não ser morto. Olha a primeira consequência, fugiu de casa. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Ficou 20 anos longe da sua família em Padã Arã, longe de casa, privado de ver o seu pai, privado de ver a sua mãe, 20 anos longe de casa. Olha as consequências, meus irmãos. Não era para ser assim. Não precisava ser assim. A promessa ia se cumprir. Não precisava mentir. Não precisava construir aquele teatro. Não precisava argumentar e se sentir bem. Não, nós vamos fazer isso porque é por um bem maior. Vamos fazer algo errado por um bem maior. Não é verdade. A promessa ia se cumprir. Deus ia se manifestar. Talvez no momento que Isaac fosse abençoar Esaú, Deus podia se revelar, falar assim para ele: não, Isaac, não é para ele. Você lembra da promessa que eu fiz? Não é para abençoar o mais velho, é para abençoar o mais novo. Deus ia cumprir a sua palavra. Não era para ser assim, mas nós temos a mania de dificultar as ações de Deus. Nós retardamos a promessa de Deus. Nós atrapalhamos a ação de Deus pelos nossos erros, pelas nossas manias, pela nossa fraqueza, pelas nossas incredulidades, irmãos.
Nós somos incrédulos. Quando chega lá no finalzinho, quando a gente vê que Deus não vai agir, a gente começa a ficar incrédulo, começa a reclamar: cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Entra em desespero e começa a fazer qualquer coisa para que a gente saia daquela situação. E até mentir. Foi o que ela viu e falou assim: Deus não vai cumprir a sua promessa. Mas Deus tem uma maneira assim, talvez um tanto quanto a gente analisa até meio cruel. Mas por que Deus deixar chegar no final? Já ia preparando antes o terreno, já podia falar um ano antes para Rebeca: olha, lembra, aquela promessa vai se cumprir daqui um ano. Mas Deus não faz isso, irmãos. Por que será, pastor? Deus quer provar a minha fé e a sua fé. Como é que você vai saber se você crê na palavra do Senhor? Como é que você vai saber? Se você crê, ou você só ouviu aquilo e ficou maravilhado, que bom, quando você recebe a promessa no momento é maravilhoso. Mas você esperar a promessa se cumprir, aí é prova de fé. Aí você precisa confiar no Senhor. Explicando o texto um pouco melhor, de Gênesis aqui 27, 21 ao 24, observe que aqui, no finalzinho do versículo 24, Jacó faz uma pergunta, que não ficou muito claro. Isaac faz uma pergunta a Jacó, porque ele ainda ficou na dúvida. Ele abençoou, falou assim: olha, a voz é de Jacó, mas as mãos e a pele é de Esaú, porque Esaú era peludo e Jacó não. Mas só que ele estava cego, mas não estava surdo. Entendeu? Estava cego, mas não estava surdo, Isaac. Falou assim: tá, é você. E ele fala assim: é você mesmo, Esaú? E Jacó respondeu: sou eu. Sou eu, meu pai. Que coisa, né, irmãos? Se fosse você, qual seria a sua reação? A pessoa que te ama mentisse para você, o que você faria? Porque isso aqui é duro, hein? Não é uma mentira de um estranho, não é uma mentira de qualquer pessoa, é uma mentira da esposa, do esposo, do filho, do pai. É uma coisa simples. A gente lê assim, às vezes, a Bíblia por cima, a gente ignora. Aquilo que eu falei, a gente ignora, passa pano, não olha muito os problemas, os defeitos, mas isso aqui é muito grave. E tem mais, né? Você percebe que no texto que houve essa construção, e foi uma mentira premeditada. Não foi uma mentira tipo aquela mentira, foi uma mentira premeditada, articulada, diferente daquela mentira de Pedro, que mentiu naquela madrugada. Ambas mentiras. Não dei tanto uma quanto a outra mentira. Só que a mentira premeditada, ela dói mais na gente. Para Deus, mentira é mentira. Mas a mentira construída, articulada, ela dói mais na gente. No mundo dos homens, você sabe que a pena é maior. Na lei dos homens, a pena é maior de um erro articulado, de uma mentira construída, porque você teve tempo de construir, você foi frio. A de Pedro foi mentira, mas ele mentiu por medo e no susto. Você é Galileu? Não sou. Você é Galileu? Não sou. Você é Galileu? Na terceira vez ele mentiu, já estava chorando, já se arrependeu na hora, o galo cantou, e depois ele fugiu lá com o coração cheio de choro. E aqui você percebe que ela articula, que eles constroem, que assim, olha, é o seguinte: seu irmão foi caçar, eu ouvi o seu pai conversando com ele, seu irmão foi caçar, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai, enquanto ele caça, a gente mata um cabrito, faz aquela comida boa que seu pai gosta, vou copiar o tempero de Esaú, aí eu pego a pele do cabrito, parece que foi o que matou, ela tirou, enrolou a pele de corpo de Jacó, as mãos de Jacó, e você tenta impostar. Essa de impostar a voz é por minha conta, tá? Você tenta disfarçar um pouquinho a voz, que não deu certo,
né? Porque o homem estava cego, né? Mas escutava bem. Quando você tem um problema de um dos seus sentidos, você aguça o outro, né? Para compensar. Então, Então, ela articulou, criou a mentira, criou a história, e você tem que falar dessa forma. Ele falou, beleza, minha mãe, vou lá. E aí ele foi e fez exatamente. Então, ela montou uma história, ela articulou. Então, irmãos, isso dói muito. Isso dói muito. E disse que quando Isaac descobriu que... Aí logo depois que ele sai, Jacó sai da presença do pai, um pouco depois chega Esaú, todo feliz. Imagina, você coloca no lugar de Esaú, todo feliz da vida, levou o prato preferido do pai e depois falou assim, agora pai, me abençoe. Ele falou, mas eu já te abençoei. Como assim? Eu acabei de te abençoar. Aí ele, Jacó me enganou pela segunda vez. Primeiro ele me pegou com fome no ponto fraco, e eu, claro, também Esaú não deu muito valor à benção, troquei por um prato de lentilha. E agora ele me enganou pela segunda vez. Assim que meu pai morrer, encerrar o luto, eu mato ele. Eu mato ele. E aí Esaú falou assim, pai, mas não tem nem um pouquinho de bênção? Mas nem um pouquinho de bênção, pai? Isaac, não tem, meu filho. Tudo que eu tinha já abençoei teu irmão Jacó. Não é possível. Depois você lê o texto, você fala assim, mas pai, só um pouquinho de bênção, mas um pouquinho mesmo, pai. Não tem jeito, o que abençoei, abençoei. Não dá para desabençoar. Não dá para voltar atrás. Mas pai, por favor. E aí o pai foi orar por ele e o pai falou assim, olha, é o seguinte, para você só sobrou isso. Tudo o inverso do que ele falou para Jacó, ele falou para Esaú. Para Jacó ele falou que seria morar em lugares férteis. Para Esaú falou assim, você vai morar em lugar difícil, a espada não vai sair da sua mão. E foi, sabe, aí o homem ficou mais bravo ainda. Mas Isaac teve que falar daquele jeito. Enfim, e ele falou assim, eu vou matar o meu irmão. Então a vida de Jacó, se você pegar, ela foi construída em cima de golpes, em cima de conversa. Ele era bom de papo, ele era bom de conversa, sabe? E ele conseguiu mentir para o seu pai e alcançar a bênção, a tal bênção sonhada que ele herdaria por promessa do Senhor, mas ele e a sua mãe forçaram a barra e aí alcançaram, conseguiram. Mas eu digo uma coisa para vocês, essas coisas alcançadas e conseguidas com mentiras, com erros, elas não valem a pena. Elas não valem a pena. Muitas pessoas conseguem coisas aí fora, bens, sobretudo bens materiais, ou posições em empresas, mentindo, caluniando, pisando nas pessoas, puxando o tapete das outras pessoas, dos colegas, pessoas amigas. Sua amiga, talvez você tenha passado por isso, sua amiga lá no trabalho, que em curso de numa proposta de uma promoção, ela mentiu para você, ela se deu bem e você se deu mal. E você está com isso no coração até hoje, mas quero dizer para você que Deus não trata o justo como o injusto, nem o injusto como o justo. Deus é justo. Deus é justo, amém? Amém? Deus é justo e na hora certa, Deus, o juiz de toda a terra, fará a sua justiça. A sua justiça. Não vale a pena. Não vale a pena mentir para alcançar coisas. Nem coisas espirituais, nem coisas materiais. Não vale a pena. A vida dessa pessoa vira uma vida infeliz. Eu vou mostrar aqui na palavra do Senhor. A Odisseia de Jacó. Ele mentiu, fugiu do irmão Esaú, foi morar longe, 20 anos fora, e casou, enfim. Só que a vida dele precisava dar uma guinada, ainda ele era o Jacó. Era o Jacó mentiroso. Você acha que quando ele dormia ele não tinha pesadelo com essa mentira? Você acha que isso não virou um fantasma na vida dele? Sim. Porque ele conseguiu mentindo. Ele enganou o pai. Ele enganou o irmão. Ele precisava mudar.
Deus precisava tratar esse homem 20 anos fora. E ele vai, viaja, fica 20 anos longe, viajou como Jacó, e no seu retorno para casa, 20 anos depois, para ver o irmão, não sabia o que ia acontecer, se Esaú ainda estava bravo, é tanto que na volta ele falou assim, meu Deus, o que é que vai acontecer se Esaú estiver bravo? Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, coloca os animais, coloca as servas, coloca os filhos das servas, coloca a Leia, e no finalzinho fica eu e Raquel, porque se Esaú vier matando todo mundo, quando chegar perto dele, Raquel, por que ele ficou pertinho de Raquel? Porque Raquel ele amava. E Lia ou Lé, ele casou, mas a gente sabe da história. E aí, ele fez essa estratégia, porque ele não sabia o que ia encontrar. Mas Deus é misericordioso. Deus começa a mudar a vida desse cara mentiroso, desse camarada que que reconhece o erro, que não foi fácil. Ele reconheceu que enganar não vale a pena, que a mentira não valeu a pena. Deus começa a consertar porque Deus percebe arrependimento no coração de Jacó. Então ele volta, ele viaja como Jacó, o enganador, vai lá em Betel, tem o sonho, faz um pacto com Deus. E é interessante que no texto que você vai ler, que vocês lendo depois, Jacó fala assim, do Deus do pai dele, não o seu Deus. Ele ainda não tinha um encontro com Deus, não tinha vivido uma experiência com Deus. E lá em Betel ele tem essa experiência com o Senhor, e ele fala assim, olha, Deus de Abraão e de Isaac, Deus de Abraão e de Isaac não era o seu Deus, ele tem aquela experiência com Deus, ele faz uma promessa com o Senhor, falou, Senhor, se o Senhor me abençoar a minha ida, não faltar pão, etc, eu juro, Senhor, que você é fiel. E aí ele tinha que falar a verdade para Deus, porque não era nem Isaac, nem Esaú, era Deus. E tudo que eu tenho, Senhor, eu vou te dar o dízimo, porque ele era um cara mão de vaca, enrolão, e mentia para todo mundo. Muito bem, aí ele começa a consertar a vida. 20 anos depois, aí vem a transformação de Jacó. E aí você vai perceber que quando ele retorna lá no finalzinho, em Gênesis 32, 26 ao 31, ele tem um encontro com aquele famoso encontro com o anjo, aquela luta com Deus. Ele está retornando para casa depois de 20 anos, e Deus precisava dar um checkmate na vida de Jacó para terminar a história que começou errado, mas Deus tinha que terminar para finalizar, para terminar correto, porque Jacó atrapalhou. Então ele volta, e aí ele tem esse encontro com o anjo, luta com o anjo, lá no versículos 26 ao 31 do capítulo 32. E aí, meus irmãos, veja só, aí o anjo fala assim, Jacó fala para o anjo, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então eles estavam ali lutando naquela madrugada, que ele desceu no vale, num rio, um riacho de Jaboque, e aí ele atravessa sua família e fica aquela noite inteira lutando com o anjo, lutando com Deus. E nessa luta, ele falou assim, eu só te largo quando o Senhor me abençoar. A Bíblia não deixa clara qual era essa bênção, mas nós entendemos que nas entrelinhas, Jacó percebeu que aquele era o momento de Deus dar o perdão para ele, de Deus perdoar o passado dele, de Deus como, Senhor, me perdoe, me dá mais uma chance, eu estou voltando, eu quero recomeçar de novo, eu quero recomeçar minha vida, eu menti com a minha mãe, agora eu quero voltar para o meu irmão, mas eu preciso desta bênção, eu preciso do teu perdão. E o anjo fala para ele, mas qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Olha que pergunta intrigante. E é interessante que na verdade, Deus estava querendo voltar Jacó no tempo, há 20 anos atrás. Que momento Deus estava levando Jacó? Em que ponto da história? Nesse aqui, ó. E ele respondeu, eu sou. És mesmo Esaú? É você, Esaú? Sou eu, papai. Aí o anjo pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Seu nome é Esaú? Não, anjo. Meu nome é Jacó.
Mas na mente dele, qual o momento que vem na mente dele? Eu disse para o meu pai que meu nome era Esaú. Deus quer consertar. Deus quer mudar. Você é Jacó, cara. Você é mentiroso. Você mentiu. Você enganou teu pai. Você articulou com a sua mãe. Você enganou seu irmão. Você mentiu, não era desse jeito que eu ia te abençoar, Jacó. Você está lutando com Deus. Não era desse jeito, a minha promessa ia se cumprir na sua vida. Ia se cumprir. Não era desse jeito. Qual o seu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Deus sabia o nome de Jacó. Mas Deus faz essas perguntas intrigantes e provocativas para extrair do homem as verdades, para extrair do homem a essência. E Deus queria extrair de Jacó ali naquele último momento a verdade e a essência. Confesse o seu pecado. Meu nome é Jacó. Eu sou enrolador. Eu sou mentiroso. Eu menti. Eu errei. Errei sim. Isso aí é isso que eu queria ouvir de você. É isso que eu queria ouvir de você, Jacó. E o anjo disse assim para ele: porém hoje você não vai mais se chamar Jacó, mas vai se chamar Israel. Amém. Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Amém. Prevaleceste. Mas, todavia, Jacó pergunta, tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Jacó começa a mudar o foco. O foco ali não era Deus. O foco ali não era o anjo. O foco ali era Jacó. E ele falou: eu quero saber o teu nome. Eu quero saber o teu nome. E o anjo falou assim: não precisa saber meu nome. Por que pergunta o meu nome? E depois que o anjo respondeu, o abençoou ali. E o anjo foi embora. Lhe abençoou. E quando o anjo abençoa Jacó, olha que interessante, meus irmãos, para a gente ir para a conclusão. Aquele lugar chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E nasceu-lhe o sol, quando atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Ou seja, a luta foi grande, ele foi abençoado, o sol nascia, e o anjo tocou nele com a espada na juntura aqui da coxa, no nervo. E Jacó, o homem todo são, perfeito, de manhã, atravessa o vale e vai ter com a família mancando. Manco, com defeito. E naquela época, o defeito físico tinha uma conotação de imperfeição mesmo, sabe? De algo que a pessoa não era tipo espiritualizado. E Deus faz isso com Jacó. Ele marca o corpo de Jacó de uma maneira que ele não pudesse mais tirar a marca, nem pudesse ficar bom. Ele encurta a perna de Jacó, e Jacó fica manco, defeituoso, para mostrar que, primeiro, quando nós lutamos com Deus, quando Deus quer transformar a minha vida e a sua vida, alguma marca Deus deixa em mim e em você. Amém? Alguma marca tem que ficar. Não pense que você vai sair dessa luta sem uma marca. Você vai sair com a marca. Vai sair marcado. E a marca que Deus deixou em Jacó foi que ele estava mancando. Meus irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor já nos marcou. Nós temos uma marca na nossa vida, que é uma marca muito profunda, que é a marca de Cristo Jesus, a marca do perdão de Deus na minha e na sua vida. Amém? Essa marca não pode desaparecer. E todas as vezes que a gente tenta olhar e confiar nas nossas próprias forças, no nosso próprio braço, a gente percebe dentro de nós a marca de Cristo, que nós não podemos de nós mesmos. E o que nós temos hoje é fruto da graça do Senhor. Foi Ele que nos perdoou. Portanto, aquilo que você vive, aquilo que você passou e está lutando com Deus para se livrar, você vai ter vitória. Você vai ter marcas, as marcas duras, marcas feridas na sua alma. Mas quando você olhar para essas marcas, não fique triste. São marcas que trazem lembranças de quem você foi e de quem você é hoje.
Amém? De quem você foi, de quem você é hoje. Portanto, meus irmãos, assim como Deus fez com Jacó, Ele quer fazer com você. E eu pergunto para você, assim como o anjo perguntou para Jacó, qual o seu nome? Deus pergunta para você essa noite também, qual o seu nome? Qual o seu nome? Seu nome é mentira? Seu nome é vício? Seu nome é prostituição? Seu nome é desânimo? Seu nome é medo? Seu nome é falta de fé? Deus quer mudar o seu nome esta noite, amém? O Senhor quer mudar, Ele quer te abençoar, Ele quer apagar o seu passado. Não sei qual é o seu passado, se de mentira ou mentiram para você, que doeu demais, ou você mentiu para alguém que o feriu demais. Nesta noite o Senhor quer mudar o seu passado, consertar a sua história e deixar uma marca no seu corpo que representa uma vida de transformação. Assim como Jacó amanheceu mancando, imperfeito, mas vencedor, importa que você mesmo na luta seja marcado, o seu corpo marcado, você tenha alguma ferida de dor, mas que você seja vencedor, meu irmão. Amém? Que seja vencedor, sabe? Então nessa noite o Senhor quer mudar a sua história. Se você entrou aqui com um passado de mentira, ou mentiram para você, você traz isso no coração, um passado é algo que não foi resolvido ainda, Deus quer resolver essa noite. Deus quer resolver que aqui seja Peniel, o lugar da luta com Deus, e você prevalecer em nome do Senhor Jesus, pois Ele quer mudar a sua vida, quer mudar o seu nome, quer transformar e quer marcar no seu coração a marca de Cristo, a marca de vitória, uma marca de dor, mas de vencedor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Quero orar por você, irmão, você internauta, nome de Jesus. Deus eterno, Senhor dos senhores, Senhor, a mentira não vale a pena, a mentira dói. Nós aprendemos na vida de Jacó que não era para ser daquele jeito, daquela forma, daquela maneira. Poderia ser muito diferente, mas foi essa forma que eles escolheram, sua mãe e ele. Mas essa noite, Senhor, nós entendemos que assim como Jacó teve a oportunidade de lutar com o anjo, de lutar com Deus e prevalecer, nós também, Senhor, tomamos uma postura de luta esta noite, onde o nosso passado mal resolvido possa neste momento, Senhor, meu Deus, ter, Senhor, uma resolução plena. Esquecemos o passado, a mágoa, aquela mentira que contamos, ou aquela mentira que articularam, premeditaram, construíram contra nós e nos maltrataram, e isso nos aflige até hoje. Senhor, limpa isso da nossa mente, limpa isso do nosso coração. Queremos, Senhor, estar livre do passado, que o passado não nos puxe para trás, que o passado não nos prenda outra vez. Nós temos que andar para frente, temos que lutar, Senhor, nos desvencilhando do passado, nos desvencilhando de todo pecado, de todo sentimento, e olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, indo para frente, Senhor. Limpa o nosso passado, Senhor, e abençoa-nos essa noite, como o Senhor abençoa Jacó, dizendo: eu te abençoo, não te chamarás mais Jacó, Israel será o teu nome, vencedor. Que sejamos vencedores em Cristo Jesus essa noite, Senhor. Aleluias. Sejamos vencedores, Senhor. Aleluias. E recebamos em nosso corpo a marca de Cristo, que dói, nos livrar da mentira, nos livrar do erro. É uma luta diária e dói. Mas tem que doer, Senhor, para marcar o nosso corpo, marcar a nossa alma, uma marca de Cristo, a marca de vencedor. E entendermos que tudo que temos, o que conseguimos, o que alcançamos, foi por Cristo, por causa dele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.